Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aqui à nossa primeira live dessa semana especial aí, para uma semana, enfim, semana de fim de ano já, né? E Natal se aproximando e programamos algumas coisas para essa semana, algumas coisas especiais, como eu falei nos stories de hoje. Também na semana passada, acho que na sexta-feira, eu fiz um story dando a programação aí das lives dessa semana, não é? Hoje, sobre neurose, já vou até escrever aqui, fixar o comentário. Tá aqui. Ops. Cadê? Pera lá. Tudo bem com vocês? Já vou dando boa noite, só não consegui. Aqui, consegui. Hello, hello, hello. Oi, Emília, tudo bem? Quem mais tá aqui? Deixa eu ver. Cristiane, Flávio, Karen, seja bem-vinda. Então eu tava falando, o tema da live de hoje é neurose. O tema da live de amanhã, que não será às 10, lembrem-se bem, às 9 horas, 21 horas, eu e o Dr. Pacheco, live especialíssima sobre relacionamentos e lançamento do curso presencial que nós dois vamos dar em São Paulo, tá? No dia 8 e 9 de fevereiro do próximo ano. Só que é o seguinte, pessoal, a live de amanhã com o Dr. Pacheco não será pelo Instagram. Você vá nos meus stories, encontre lá o story que eu estou falando disso, que eu publiquei hoje, e preencha o formulário no link que eu postei no story, tá? Daí você vai receber por e-mail o lugar onde, né, o lugar virtual onde essa live vai acontecer amanhã às 9 horas. Tá imperdível, de verdade. Não perca essa nossa conversa sobre relacionamentos amanhã. Daí na quarta-feira eu faço uma live sobre Clarice Lispector, uma homenagem a ela, e também porque eu tenho falado pouco de literatura nessas lives. E na quinta, última live da semana, não terá live na sexta, na quinta eu faço a live com indicações de filmes e leituras para as suas férias, ok? E prometo pensar em fazer uma live antes do Natal ou no Natal. Vou pensar nisso, né? Alguém sugeriu que eu fizesse uma live sobre o Natal. Prometo pensar sobre isso, tá ok? Então vamos lá, vamos para o tema da neurose. Ah, desculpa, eu estava esquecendo o último aviso. Prometo ser o último aviso esse. As promoções do site A Vida Humana, né? Terminam dia 25, então terça-feira que vem. Aproveita lá. Tem o curso Filosofia da Mulher, tem o curso A Vida Metafísica, que é um curso mais filosófico, mais pancada. E tem o Clube do Livro 2017 inteiro lá, pela metade do preço. Você vai ter 10 aulas sobre 10 livros de literatura. De verdade, esse é o que eu mais recomendo no momento. Muito bem. Que bom, a Kelly dizendo aqui que já assistiu 2 aulas minhas sobre neurose. Tem no YouTube, né? 2 aulas, 2 grandes aulas de 1 hora, mais ou menos, sobre neurose, tá? Eu vou fazer aqui um apanhado e vou acrescentar mais uma coisinha, dar mais um pitaco sobre o assunto. Porque é o seguinte, gente. De fato, conforme a gente vai trabalhando no Instagram, vai ganhando um pouco de popularidade, vai atingindo um público um pouco maior, como tem acontecido comigo, vocês têm acompanhado isso, e público tem chegado, tem acompanhado minhas coisas, tem assistido minhas lives, tem conversado comigo, mandado direct, tem visto os vídeos no YouTube, tem comprado mais curso, tem, enfim, mandado e-mail. Conforme isso vai acontecendo, a gente vai tendo um mapeamento um pouco maior do público, das pessoas, quem é que está acompanhando o nosso trabalho e o que é que está pegando, onde é que dói, onde é que as pessoas estão mesmo sofrendo na sua humanidade. E o que eu tenho percebido neste ano e nos últimos meses, quando o trabalho começou a ganhar mais dimensão, é que o pessoal realmente está sofrendo de neurose. Quando eu ouvi o Olavo de Carvalho falar que o Brasil é uma sociedade de neuróticos, etc., eu às vezes achava que ele exagerava, mas ele não exagera não. Nós somos mesmo uma sociedade de neuróticos. E eu vou explicar o que é neurose e você vai ver se não encaixa boa parte das pessoas que você conhece. E por que não você? Pode ser que você se reconheça um neurótico na live de hoje. O neurótico, basicamente, tem toda a sua vida psíquica falseada por um filtro mentiroso que ele coloca sobre toda a psique.
que ele reveste toda a psique. Então, olha só que interessante. Essa é a imagem que eu vou usar para falar de neurose. Haveria muitas metáforas para falar, ok? Do que é o processo de neurose mesmo, o que é alguém neurótico, mas eu vou usar essa metáfora aqui, ó. Tenta imaginar que a tua psique, que não é o cérebro, como você bem sabe, o cérebro é um órgão, né, do nosso corpo, a psique é mais do que um órgão, é o teu funcionamento interior, vamos dizer assim, a tua força interior, teus movimentos interiores, movimento de alma, né? Tenta imaginar então que se ela fosse um objeto qualquer, uma bola que fosse, a neurose reveste, camufla a sua psique e tudo que chegar até ela vai ter que necessariamente atravessar esse revestimento, que é falso. Não é natural, não é verdadeiro, não condiz com a natureza da psique, mas é um falseamento dos contornos da psique. A Karen Horney diria, que escreveu aquele famoso livro, A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, ela diria então que é uma substituição da estrutura psíquica sadia. Ao invés de você pensar de tal e tal e tal maneira, ter certos gatilhos e certas formas de pensar, você acaba pensando de outras, viciadas, diminuídas, tolhidas, ideológicas. Entende? É neurótica mesmo. Você acaba pensando de outra maneira. A tua psique funciona por outro canal. Não o canal que seria considerável o mais saudável dela, onde a tua força psíquica se expandiria, se revelaria com mais vigor, com mais saúde, mas a tua força é diminuída e teu funcionamento psíquico é todo afetado, corrompido por um revestimento novo de fundo falso que você coloca nela. Mais ou menos é isso daqui. Eu sei que é difícil entender, mas acho que a melhor imagem é essa. Se você pudesse pensar então na tua psique como um objeto qualquer, como se fosse uma bola, tá? Essa é a tua psique, ok? Uma imagem. É você fazer um revestimento para dar um brilho, né? Um verniz, uma outra cor, uma outra cara para aquilo. E tudo que chegasse nela e que tivesse que entrar na tua psique, necessariamente teria que atravessar essa capa, que acaba corrompendo tudo que entra. Então, uma personalidade neurótica é uma personalidade que falseia a experiência do mundo. Olha só que importante isso daqui. Uma personalidade neurótica falseia a verdadeira experiência do mundo. Turva, sim, Sara, turva a visão. Porque é isso, é como eu estar usando esse óculos aqui. Tudo que eu estou enxergando necessariamente passa pelas lentes desse óculos agora. Eu só posso ver aquilo que estou vendo, o mundo só pode chegar até mim através das lentes desse óculos agora. Outra coisa é ver sem o óculos. Ok? São duas experiências, ainda que sutis a diferença aqui, mas são duas experiências de visão. Então tenta imaginar que na personalidade neurótica, quem é neurótico, e há diversos tipos de neurose, diversas causas, diversas origens, mas genericamente falando, quem é neurótico, quem tem personalidade neurótica, vê, experimenta, absorve tudo do mundo por uma lente que é falsa, que não melhora a visão dele, como no caso da minha, que é melhorada aqui, né? O óculos é para melhorar a visão. Mas no caso da neurose, ela turva, ela diminui, ela tolhe, ela, enfim, neurotiza, não tem outra palavra. Neurotizar, quer dizer, opõe-se ao que é verdadeiro. Então, quando você, por exemplo, quando você traduz todas as experiências do mundo, eu já falei sobre isso numa live sobre moralismo religioso recentemente. Quando você traduz todas as suas experiências do mundo com dogmática religiosa, utilizando-se de regras e normativas religiosas, você está sofrendo de neurose religiosa. Quando você não consegue captar as nuances da vida, não é que você... Veja, o pessoal não confunde isso aqui. Então, mas o religioso não tem que enxergar a vida de uma determinada maneira? Sim, ele deve reconhecer que na vida existem os planos
considerando toda a metafísica, e de que o sagrado se revela das pequenas às grandes coisas, e que tudo pode efetivamente falar de Deus, de fato. Entretanto, ele não pode confundir um cachimbo com outra coisa, certo? Às vezes um cachimbo é só um cachimbo, como diria o Freud. Ele não pode deixar de captar essas nuances, essas diferenças, tá? Essa complexidade da vida. Ele tem uma perspectiva, sim, religiosa sobre o mundo. Ele acredita que a vida é inspirada por um ser criador, por exemplo, no caso dos cristãos. Entretanto, ele não permite que isto altere, no sentido negativo, de impedir que absorva a realidade de certas coisas que, por exemplo, não tem nada de religiosa. Eu já falei aqui, o que é um neurótico religioso? É aquele que justifica todas as suas ações, fracassos incluídos, por motivo religioso. Então o cara, por exemplo, não dá certo na faculdade, ele diz o quê? Deus não queria. Deus não queria que eu terminasse esse curso. E às vezes o cara foi simplesmente preguiçoso, relaxado. Tá? Não quis estudar, não se aplicou, não se dedicou, mas o cara pode usar Deus para uma coisa dessa. Isso é um exemplo de neurose religiosa. Tem neurose sexual, aos montes, minha gente. Eu atendo muita gente, tem muito neurótico sexual, que é aquele que não consegue viver livremente uma sexualidade. Tá entendendo? Tudo na vida dele, tudo que chega na vida dele, chega por esse viés, ó, lembra do verniz falso? Chega por esse viés da sexualidade, para reprimir ou para liberar excessivamente, sempre para perder o equilíbrio. A neurose sempre faz perder o equilíbrio, seja por um radicalismo no 8 ou um radicalismo no 80. A neurose não permite que eu viva livremente aquela área da vida, desde a qual se faz a neurose na minha personalidade. Tá? Olha só, escondi a minha insatisfação na modéstia. Perfeito! Isto é um exemplo de neurose, Júlia. Muito, muito bacana da tua parte, né? Sincera, de admitir. Isso é um exemplo de neurose. Então a pessoa, por exemplo, não gosta do próprio corpo, tem vergonha do próprio corpo, ou é muito tímida, e daí ela usa da modéstia e toda aquela conversa de modéstia, moda e modéstia, para, na verdade, esconder o que, no fundo, legitima e justifica aquela vestimenta dela, que é um medo excessivo de se expor, que é um medo de ser julgada, uma insegurança danada, tá? Uma preguiça danada de cuidar um pouco do corpo, de ficar bela, de ficar bonita. Então, entende quando existem esses papinhos em torno das coisas que falsificam o fundo da experiência. No fundo da neurose há sempre uma mentira primordial. Nenhuma neurose se constrói na psique, vamos dizer assim, sem uma mentira primordial. Algo que você mente para você mesmo, e como diz Olavo de Carvalho, esquece que mentiu. E toda a tua vida psíquica passa a ser a partir daquilo, mas de uma mentira que você não sabe mais que é mentira. Você esqueceu que mentiu para você. Você esqueceu que no fundo você é extremamente vaidosa e não gosta de dar a cara a tapa em relação, por exemplo, ao seu corpo. Por isso que você esconde ele. Porque você tem vergonha do corpo, não porque você é santa. Estão entendendo? Então assim, ó, só que você esconde tanto isso de você, há uma mentira primordial que permite que a neurose se arvore e depois, passados anos, você nem lembra qual foi a primeira mentira que deu gatilho para tudo aquilo. Né? Pergunta que a neurose não pode ser tratada, curada? Lógico que pode. Para isso existem as psicoterapias. Há psicoterapias muito boas para isso. Há linhas na psicologia. Eu não ficaria na freudiana. Veja, a freudiana, talvez para neuroses de fundo sexual, seja uma das melhores. Eu sou um crítico de muitas coisas que o Dr. Freud diz. Né? Quem sou eu para ser crítico do Dr. Freud? Mas é que tem coisas que eu realmente não consigo concordar aqui na minha vida, nos meus princípios, etc. Então, eu não consigo concordar. Mas, mão à palmatória, dai a César o que é de César. Em questão de neurose sexual, talvez psicanálise freudiana ajude. Há outros caminhos possíveis, tá? Há a linha junguiana, a própria logoterapia do Viktor Frankl, que para alguns tipos de neurose pode valer a pena também. Então, de fato, tem cura? Tem. Só que é psicoterapia, gente. Não é remédio. Olha só, não é remédio.
É claro que as neuroses podem se desenvolver a ponto de, sim, você ter que ir ao psiquiatra e aquilo gerar uma desordem psíquica tal que você vai precisar tomar remédio. Mas se não chegamos nesse ponto, se trata mesmo de vícios da sua psique, de uma estrutura de falseamento que precisa ser quebrada, então você pode contar sim com psicoterapias. E pode contar, por exemplo, com um trabalho como esse que eu faço, de atendimento individual, em que a gente faz esse tipo de quebra. Já a ideia é mesmo pegar uma britadeira e quebrar a estrutura falsa que está envolvendo a psique, que está impedindo que a psique seja livre. Tá entendendo? Mas e se eu admitir a verdade e continuar tímida? Veja, isso é outra coisa. Daí tem que resolver a questão da timidez. Mas o primeiro passo de cura é esse, Sara. Admitir que é aquilo. Entende? Admitir. Putz, eu menti para mim mesmo. Quando o neurótico diz isso, alguém de personalidade neurótica diz para si mesmo: caramba, hein? Eu estava mentindo para mim sobre isso. Eu estava mentindo para mim que eu não gostava de sexo. Ou estava mentindo para mim que eu não fazia sexo porque na verdade eu acreditava muito nos princípios religiosos. Há quem não faça sexo porque sim, acredita muito nos princípios religiosos. E há quem use dos princípios religiosos para não ter que enfrentar a questão. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O tema é mais radical, doloroso e espinhoso do que vocês imaginam. Né? Humilhante, exatamente. Então quando alguém consegue dizer: putz, eu menti para mim. Esse é o início da cura, gente. Esse é de fato o início da cura. Porque você quebra a espiral do silêncio psíquico, que contou aquela mentira lá atrás, por várias razões. Aí você vai precisar de ajuda da psicoterapia. Por várias razões você mentiu para si mesmo. Tem que ir lá tentar investigar por quê, por qual é a origem dessa miséria. E daí depois, enfim, quando você admite: mentir para mim, pronto, agora começa a quebrar a estrutura falsa. Começa a quebrar. Tá entendendo? Então, às vezes o pessoal vem e fica mais bravo comigo, me manda lá uns directs um pouquinho mais desaforado, e alguns que tem o meu número até vem no WhatsApp, falando: olha o que você postou, professor, que feio, não acredito que você falou isso das suas seguidoras, olha que brincadeira sem graça. A minha briga não é com quem é religioso, pelo amor de Deus, eu sou cristão, minha briga não é com quem é religioso não, minha briga é com a falsa religião, é outra conversa. Mas não com a falsa religião sociologicamente falando, ou socialmente falando, politicamente falando. A falsa religião aqui, ó. Essa falsa religião. Em que eu me escondo atrás da fé. Essa é a minha briga com isso daqui. É com gente que não consegue fazer uma brincadeira, entendeu? Que não consegue, que não tem liberdade interior para fazer uma piada, fazer uma brincadeira. Esse é o meu problema. Aí sim, aí eu brigo mesmo. Aí eu vou fundo, aí eu pego a britadeira e arregaço com o negócio. Não tenho paciência. Não tenho paciência. Porque, olha, eu já senti na pele o quanto dói mentiras existenciais, o quanto elas doem. O quanto a falsificação da vida cobra juros e correção monetária. E digo a vocês, não façam isso. Não façam, é doloroso quebrar. Eu quebrei várias coisas dentro de mim. Eu curti, mantive, alimentei mentiras existenciais dentro de mim. Por muito tempo. E digo a vocês, a melhor coisa da minha vida foi o dia que eu tive coragem de começar a quebrar cada uma delas. De me encarar na frente do espelho e falar: para de mentir. Para de mentir. Estão entendendo? Então assim, sim, tem que reconhecer, como eu falei naquela live sobre sentido da vida, tem que se olhar no espelho e tem que ter coragem. Coragem e humildade. Eu não sou tão bom assim. Aliás, grande, para não dizer 90% das vezes. Você não é tão bom quanto você pensa. Você é miserável. E é só por isso que você precisa de Deus, você precisa dos amigos, você precisa de amor, porque você é um miserável. E é ótimo que você tenha consciência disso. Vocês sabem que eu vou completamente contra essa linha de autoajuda que existe hoje em dia, de que você é bacana, que você é insubstituível, se ame, diga para você mesmo: eu sou especial. Olha, eu jamais aplicaria uma coisa dessa. Isso aí é criar uma neurose. Todo esse papo coaching, todo esse papo desse tipo, autoajuda e tal, isso está criando neuróticos. Está criando neuróticos. Tá? É uma sociedade de neuróticos. Porque é de gente que não tem coragem de olhar para si mesmo e dizer a verdade. Caramba, ó, estou usando do sexo aqui. Não sou livre sexualmente. Seja para lá ou para cá, eu uso do sexo. Para me defender, me esconder, ou para me soltar para minha imoralidade, etc e tal.
Ó, caramba, estou usando de Deus, estou usando da igreja. Olha só, estou usando de tantas outras coisas, né? Para não me encarar, para não ter que dizer para mim mesmo, eu sou um filho da puta. Eu minto. Eu falsifiquei a minha própria existência. E agora todas as minhas respostas, lembre do comecinho aqui da live, todas as minhas respostas para o mundo são viciadas. Porque a origem dessas respostas, dos meus atos, está na psique, lembra? Que está envolta de falsificação. Se o mundo chega até mim, entra na minha vida interior, entra na minha psique, tá? Por um filtro falso, que é o da neurose, as minhas reações e respostas para o mundo estão viciadas. Estão viciadas, óbvio que estão. Por isso aquela minha live da moda e modéstia, por exemplo, da saia midi, para mim, com exceções, obviamente, porque a vida tem isso e as pessoas, cada uma é cada uma, mas para mim tudo aquilo é expressão de neurose. Com raras exceções. A mulherada está muito neurótica. Mulherada casada, essa mulherada que vai na igreja, tem muita gente neurótica que prefere ficar usando daquilo como os vendilhões do templo usam. Prefere ficar usando daquilo para não ter que encarar uma miséria própria, uma miséria pessoal. E fica com papinho e vai depois enfrentar essas coisas com mais regra, com mais dogma, com mais isso, mais o Papa tal disse tal coisa. Criatura, o que o Papa tal disse sobre tal coisa é óbvio que é importante, mas você primeiro tem que se haver com isso dentro de você. Você tem que se haver com isso, você tem que dar uma resposta para isso dentro de você. E aí depois buscar auxílio da igreja, dos amigos, da comunidade, mas você tem que primeiro encarar a si mesmo, até para saber qual resposta você mais precisa dentro da igreja, ou dos teus amigos, ou da tua comunidade, do teu marido, da tua esposa. Né? Então assim, como reconhece esses vícios? Olha, só mesmo narrando a própria história. Daí você tem que ir nas minhas lives de autobiografia. Narrando a própria história, você vai começar a captar as mentirinhas. Né? Até você pegar aquela, na narrativa pessoal, aquela que comprometeu a tua existência. Aquela que deformou a tua psique. Tua psique tinha um tipo de amplitude, um tipo de forma. Aí, a partir de uma certa mentira primordial, a tua psique foi deformada. E a partir do momento que ela foi deformada, toda a tua resposta no mundo, tua existência, foi a partir dessa deformação. A personalidade é uma deformação. Ao invés da psique estar na sua potência, estar na sua liberdade, ela é deformada. Ela responde o mundo com vício. Seja qualquer uma das origens dessa neurose. Se ela é de fundo sexual, se ela é de fundo religioso, se ela é de fundo político, ideológico. Existem neuroses hoje em dia, meu Deus do céu, né? Basta olhar para o seu Brasil. O que mais tem é neurose ideológica. Exato, Helena, é isso mesmo, porque como diria lá, lembra o Oscar Wilde? O intelectual de hoje tem que dizer que a grama é verde. Tá? Exatamente, tem que dizer que a grama é verde, fazer o quê? Tá? Então isto é neurose, e o processo neurótico se quebra com a admissão da primeira mentira. Você admite para você aquela mentira primordial, pois dela decorreram todas as outras mentiras que criaram essa falsidade psíquica, que você já não consegue ouvir mais a si mesmo, já não tem mais contato com você mesmo. Esse é o drama do negócio. Você perde, entendeu? Você perde intimidade com você mesmo. Quando narro minha própria história, não me encontro. Eu tenho que continuar narrando, porque uma hora você vai achar, viu? É de você que você está falando. Continue narrando, continue lembrando episódios, narrando por escrito, e relendo, narrando e relendo, narrando e relendo, narrando e relendo, que uma hora você vai encontrar o fio da meada, tá? Esse é importante. Jovem é mais propenso à neurose? Jovem é mais propenso a tudo. Perdão, a tudo, Júlia. Jovem é volúvel a quase tudo. Quem é que está lá com a Greta gritando que o clima que o planeta está derretendo? Jovem. E os adultos que estão lá é porque ainda tem cabeça de jovem, entendeu? Jovem é mais propenso a maior parte das porcarias. A coisa mais idiota que se pode dizer é que o país está na mão dos jovens, temos que acreditar nos jovens. Temos nada. Com os jovens nós temos que fazer o que Nelson Rodrigues disse. O conselho que ele deu para os jovens. Jovens, envelheçam. Esse é o conselho do Nelson Rodrigues. Então é o seguinte, jovem, a gente quer aturar e esperar que ele envelheça. Amadureça e então a gente presta atenção no que ele tem para falar. Um mundo que se curva para uma Greta para ouvir os gritos estridentes daquela jovem que ficou lá meia hora no Google pesquisando o que estava acontecendo com as calotas polares e
foi depois dar discurso na ONU, um mundo que se curva a uma menina dessa, como se ela fosse uma sábia. Não, esse mundo tá lascado, hein? Vamos combinar que esse mundo tá perdido. É um mundo mesmo em que só os valores da juventude importam. Qual que é a autoridade da Greta? Ela é jovem. Uau. Essa é a autoridade dela. É só por isso que escutam a menina. Porque ela é jovem. Que grande autoridade. Houve um tempo no mundo em que ela não poderia nem sequer abrir a boca diante dos adultos. Porque a autoridade vem de uma outra coisa. Vem de um domínio. Vem de um saber. E não disso. Pelo amor de Deus, o mundo tem que estar muito louco. E eu não estou nem colocando em questão se o mundo está esquentando, está esfriando, se aquilo tudo que a ONU fica alardeando é verdade. Olha, isso para mim nem entrou ainda na questão. Eu só estou na questão de nós pararmos para ficar ouvindo uma pirralha de 16 anos. Nessa eu estou com o nosso presidente. É uma pirralha. Eu jamais daria 2 segundos de atenção a ela. Então, olha só. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Você já entendeu o que é processo neurótico? Você já entendeu que tem uma mentira primordial e que você tem que quebrar dizendo a verdade. Qual que é o remédio para mentira? Verdade. Encarar a si mesmo. Que é a coisa mais dolorosa, que as pessoas têm mais preguiça hoje em dia e por isso elas ficam igual o papagaio de pirata, repetindo regrinha, repetindo coisa. Ah, mas eu disse, você fez aquela live, mas na carta tal do Papa 23, blá blá blá. As pessoas, elas preferem isso do que ter que encarar a si mesmas e responder genuinamente por qualquer coisa que seja, por assumir a responsabilidade do que elas fazem e falam. Esta é a porcaria que nós estamos vivendo. Eu diria Ortega Gasset, a coisa mais difícil do mundo é encontrar alguém substancial. Então, porque só tem papagaio de pirata. Então, nas diferentes formas da neurose, um mesmo fundo se reconhece. Uma mentira primordial, uma depois incapacidade de experienciar verdadeiramente qualquer coisa, porque tudo é falsamente filtrado pela neurose e o mundo passa a ser aquilo. Se é neurótico sexual, tudo é sexo, tudo é malícia. Ela não consegue ver outra coisa. Tudo é malícia. Tudo é feio, tudo é pecado, tudo que envolve corpo é pecado, meu Deus do céu. Ou então, não, né? Nada é pecado, tudo é gostoso, tem que ser feito, tudo isso é bom, sexo é bom, sexo, quero mais. Ou seja, é isso que nós temos que perceber, tá? Esses comportamentos são denunciadores de neurose, tá? Se você não se sente livre em relação a alguma área da vida, cuidado, você pode ser neurótico, tá? Sim, a live vai ficar salva, vou salvar agora mesmo e amanhã ela vai pro YouTube, tá? Espero vocês amanhã, 21 horas, com o Dr. Pacheco na live sobre relacionamentos. Não esqueça, vá para os meus stories, procure o story em que eu estou falando dessa live para você encontrar o link. Porque você só vai ver a live de amanhã se você preencher aquele formulário lá que dá acesso à live de amanhã. Ok? Obrigado, pessoal. Boa semana para todos nós. Que Deus nos abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.